Olá, pessoal! Bem-vindos ao primeiro episódio deste meu projeto /filho, que é o Às vezes eu só quero falar, que é este podcast /videocast que vocês estão ouvindo ou vendo, ou os dois, neste exato momento. Eu coloquei esse nome porque sabe aquela sensação de que você tem um nó na garganta de alguma coisa que está entalada e que você quer que aquilo suma a todo custo? Pois é, eu coloquei o nome do podcast, né, de Às vezes só quero falar, por causa disso. Eu sinto que às vezes tem muita coisa que está entalada na minha garganta e que só eu tô com esse nó, com esse embolo e que ninguém mais tem, sendo que, na verdade, muito pelo contrário. Às vezes tem muita gente passando pelo esse mesmo entala, esse mesmo embolo na garganta que eu tenho e eu só não achei ainda. Então eu criei esse podcast com esse intuito e eu estou muito feliz de ter dado esse início e eu espero que vocês gostem dele tanto quanto eu. E como eu disse, às vezes eu só quero falar sobre coisas que, além de tão entaladas na minha garganta, estão nessa cachola pensante, que eu chamo de cabeça, e como eu gosto de externalizar isso. Eu gosto de botar para fora isso. E além de gostar, né, eu tenho que botar para fora, tem que sair de algum jeito. Então, e isso me ajuda bastante. Então, é uma prática que eu adotei há pouco tempo. Eu espero que, além de que me faça bem, lhe faça bem, porque a gente às vezes só precisa botar para fora o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, ou a gente achar alguém que fale isso por nós da forma que a gente possa se sentir representado, né, por aquele assunto, por aquele tema, por aquela dor, enfim. E se você está na segunda opção, né, eu me sinto muito lisonjeada, me sinto muito honrada e espero, né, que eu possa representar isso que eu falei da melhor forma e que a gente possa, não sei, crescer junto, talvez. Mas é isso, gente. E vocês que devem estar assistindo, ou se você está ouvindo e quiser ver depois, deve estar se perguntando por que eu estou de pijama. E por que a gente tem essa mesinha aqui de cabeceira com coisinhas em cima e tal. Além de ser, né, falando da questão decorativa, além de ser, né, um senso estético, ela é uma representação, uma mini representação mesmo do que é o meu quarto. Por que eu tô de pijama? Porque além de eu gostar muito de dormir e que eu ficaria de pijama o dia todo, porque eu amo ficar de pijama, porque pijama é simplesmente a coisa mais confortável do mundo, esses pensamentos, esses nós na garganta, vamos dizer assim, eles vinham quando eu já estava me preparando para dormir. E às vezes eu perdia noites de sono, eu ficava noite sem dormir, porque isso, né, se passava pela minha cabeça e não me deixava dormir, e a mente acelerada e a garganta, né, enrolada com nó. Então eu ficava com aquele pensamento: meu Deus, eu preciso botar isso para fora de algum jeito, isso aqui tem que sair, porque o que entra sai, né? Vamos concordar. E durante essas noites sem dormir, claro que eu fico, né, além de ter esses pensamentos, eu tenho ideias, eu tenho pensamentos, eu tenho reflexões, eu tenho vários cenários fictícios que passam na minha cabeça, mas predominantemente vai ser um mix disso. Então, a cabeça não para. A cabeça não para, a gente quer falar o que a gente pensa, o que a gente está sentindo, seja isso de forma boa ou ruim. E outra, essa frase eu vi na internet, é só falando livremente com um outro que a gente consegue se escutar. E realmente fazer essa prática me ajuda a entender várias coisas. Então, isso também vai servir como uma autoterapia, self-terapia, terapia para consigo mesmo. Não sei se tem nome para isso, mas eu sei que eu estou fazendo. No meu caso, o outro, né, é uma câmera. E antes de ir para o tema do episódio, eu queria fazer só um pedido. Eu não sei como que você chegou aqui, se você me conhece, se você é meu amigo, se você me acompanha nas redes sociais, etc. Mas o pedido que eu faço é que aqui, né, neste local, neste ambiente, você me veja como a Jai, a Jaine. Não como a Jainex, fotógrafa, que faz isso, que faz aquilo, que dá workshop, que tira fotos, não sei o quê. Não. Não, gente. Aqui eu quero que seja um espaço que você se sinta como se estivesse numa noite do pijama, praticamente. Tá aqui de pijama,
luz de velas, luminária, conversando, fofocando sobre coisas, refletindo, né? Porque na noite do pijama a gente conversa sobre inúmeras coisas. Você se sinta como se você estivesse conversando com um amigo, uma pessoa que gosta, uma pessoa que admira, enquanto você trabalha, lava louça, limpa a casa, faz um cardio na academia, que é o que eu faço. E quando eu não estou escutando música no cardio, eu estou escutando algum podcast. Ou até, né, se preparando para dormir, né? A gente pode fazer esse test drive, porque, como eu falei, esses pensamentos vinham quando eu já estava perto de dormir. Então, se isso, né, servir como uma sessão de relaxamento terapêutica, você vê e me avisa, porque eu estou curiosa, porque eu não testei isso ainda. Mas, né, quem tiver interesse, quem for curioso primeiro, antes de mim, eu já agradeço a experiência, né? Aceito feedbacks. Não sei em que plataforma você está vendo esse episódio, mas não esquece de engajar, de curtir, de comentar, de seguir, de deixar o seu apoio, de deixar o seu carinho, porque é um projeto que tem muito tempo que eu queria executar ele, muito tempo mesmo. Então pega seu café, pega seu chá, ou se você é ratinho de academia que nem eu, pega seu whey, que a gente vai ter um papo aqui maravilhoso. Existe aquele velho ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas você já parou para pensar se a grama do vizinho, na realidade, ela já está morta há muito tempo e ele mascara essa grama passando tinta verde todos os dias para nós, os vizinhos, achar que aquela grama está sempre bem cuidada? Eu queria estrear esse primeiro episódio com algo que por muito tempo mesmo, me incomodou, me incomodava, já chegou a incomodar até pouco tempo atrás, mas é coisa de muito tempo mesmo, que é o tenebroso, horrível, péssimo hábito de se comparar. Desde que eu me entendo por gente, eu tinha esse hábito de me comparar com os outros, porque eu crescia com frases do tipo, olha fulano, olha ciclano, fulano tem coisa tal, fulano já é coisa tal, por que você não é que nem fulano? Por que você não aprende com fulano? E diante desse tipo de comentário, eu sempre pensava, poxa, o que falta em mim? O que fulano tem que eu não tenho? E isso sempre foi motivo para achar defeito em mim, sabe? Seja na minha aparência, na minha personalidade, no meu jeito, enfim, todos os aspectos que me compunham, né? Eu sempre via que faltava algo em mim, eu sempre achava que faltava algo em mim. E seja na escola, em outros ambientes, isso sempre acontecia. E eu não entendia o quanto isso estava sendo prejudicial para mim, o quanto me prejudicava. Até que eu cresci mais um pouquinho e eu realmente fui entender o porquê que aquilo acontecia. Crescer na idade, porque no tamanho eu já parei tem um tempinho. Eu fui crescendo achando que sempre tinha algo faltando em mim. Que não importasse o que eu fizesse, nunca ia estar bom, porque no final do dia sempre ia ter uma comparação, sempre ia ter um comentário de ai, fulano é assim, fulano é assado, por que você não tenta ser que nem fulano? Esse tipo de comentário, sabe? E isso foi criando um ciclo de que eu achava que estava fazendo algo bom, para no final do dia eu ou me comparar, ver alguma coisa, me comparar, ou acabar sendo comparada com alguém. Era um ciclo que parecia não ter fim. E eu já cheguei a entrar num ciclo pior, que era, já que tudo que eu faço nunca está bom, nunca presta, eu vou parar, eu vou desistir. Não tá bom mesmo, gente, eu vou continuar fazendo isso aqui pra quê? Isso baseando na comparação com outra pessoa ou situação, sabe? Olha o que a cabeça da gente faz a gente pensar. E por anos eu fiquei nesse ciclo vicioso. E foi algo que eu tratei na terapia. E, gente, isso tem uma coisa que eu falo pra todo mundo, independente de cor, raça, gênero, planeta, é fazer terapia. Porque tanto nos ajuda na questão de ver como nós somos e como nos sentimos e usar os nossos sentimentos como ferramentas para melhorar e crescer e não ser uma coisa a ser vilanizada. E diante disso, voltando para o assunto da terapia, eu vi que o motivo disso, né, das comparações e tudo, era porque eu sempre era baseada a ver sempre o que o outro tinha em primeiro lugar, não eu. Eu não conseguia enxergar o que já tinha em mim, que provavelmente era muito mais significativo, muito mais promissor, porque eu tinha uma venda enorme que tapava essa visão para mim, para os outros, né? Para os outros, para a questão de ver o que o outro tinha, o que o outro era, e usar isso para
me diminuir automaticamente, estava meio que aberta a venda. Mas quando era para ver, né, o que eu já tinha e o que eu podia usar para melhorar essas questões, ela estava tapada, estava fechada. E o auge disso foi quando eu entrei no mercado de trabalho que eu atuo hoje. Eu sei que eu falei que lá no começo do episódio não era para me ver como a Jainex, fotógrafa, isso, aquilo, não sei o que lá. Mas, gente, eu tenho que usar esse exemplo porque foi entrando nesse meio que foi meio que a gota d'água para mim, sabe? Obviamente eu era muito nova, eu entrei na fotografia com o quê? 19 anos, 18, 19 para 20, foi por ali, naquelas beiradas. E eu não tinha o discernimento, a maturidade mental que eu tenho hoje. Foi passando por muita coisa, muito perrengue, muita questão de autoanálise mesmo, para a chave ter virado e eu ver isso com outros olhos. E eu não tinha reconhecido isso ainda. Todo iniciante em alguma coisa sempre procura, né? Pega o celular, procura inspirações, coisas para você fazer, ideias, etc. No meu caso, né? Fotos Tumblr, fotos gringas, foto não sei o que, foto não sei o que lá. E nessa de procurar inspirações e tal, eu fui, deixa eu ver como é que tá sendo aqui na região, né? Na região onde eu moro. E eu fui, né? Ver os outros colegas, o que faziam, mediante, né, aquele cenário de ser comparada sempre e de sempre achar um motivo para me diminuir, etc., por conta, né, de ter crescido naquele meio, de não ter a mentalidade suficiente para ter o discernimento daquilo, as inspirações foram diminuindo e as comparações elas foram crescendo. Nossa, mas fulano tem câmera tal, mas fulano trabalha em área tal, mas fulano tem isso, fulano tem aquilo, fulano tem mais fluxo de trabalho, fulano tem não sei o que lá. Inclusive, quando eu estava montando o roteiro desse episódio, eu fiquei irritada, porque eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu deixei esse tipo de ideia comer o meu cérebro? Comer inteirinho, assim, mastigar inteiro, com 50 mil dentes. E eu fico irritada porque é muito difícil, racionalmente, você ter um filtro para essas coisas. Só quando você, né, treina muito bem o seu cérebro para ver que aquilo é um tipo de comportamento autodestrutivo, entende? Eu ficava, quantas vezes eu abri as portas do meu cérebro para receber tudo aquilo e eu não conseguia fechar, porque a porta já estava tão escancarada que fechar estava sendo uma tarefa muito difícil. Eu me imaginava desse tamanho aqui, minúscula. Você está ouvindo, eu estou fazendo um dedo quase microscópico com o outro para relacionar tamanho. Eu me sentia um anãozinho. Eu me sentia um bichinho desse tamanho tentando fechar uma porta gigantesca. Aquelas portas que vai até o teto. Pois é, aquelas portas ali. Mas eu reconheço que aquela fase, né, foi essencial para construir a mentalidade que eu tenho hoje. A visão que eu tenho hoje sobre as coisas e como elas acontecem, por que elas acontecem. E que isso precisou acontecer para eu finalmente poder colocar um ponto final nesse ciclo, sabe? Iniciando esse projeto, enfim, iniciando toda essa mentalidade que eu já falei, que demorei para desenvolver, eu realmente espero muito poder botar um ponto final e falar, chega, isso não vai mais acontecer. E se acontecer, vai ser de uma forma que vai ser totalmente para a minha evolução, não para a minha destruição. Porque a primeira coisa que a gente faz é automaticamente se diminuir no ato da comparação. E nunca buscar entender o que está acontecendo para que leve a gente a se sentir daquela forma. Então eu convido vocês, né, a fazerem esse exercício, a fazer essa autoanálise, assim como eu ando fazendo, que é sempre procurar primeiro o motivo do que está te fazendo se sentir daquele jeito e o porquê que você está agindo daquele jeito. Por que ao invés de nos compararmos com algo que está anos-luz na nossa frente, eu vou usar meu trabalho como exemplo, por que ao invés de eu me comparar com alguém que está anos-luz à frente no quesito de trabalho, que tem mais condições, que tem mais oportunidades, que tem mais estrutura, que tem mais público e etc, etc, por que a gente não pega isso? Por que a gente não vê numa realidade de que o que eu tenho agora, que fazendo do jeito certo, pode me levar a ter aquele resultado que a pessoa, né, com quem eu me comparo, estou sendo comparada, pode levar? E sempre ter a racionalidade, sempre ter o pezinho no chão, de pegar realidades parecidas com a nossa,
Não pegar coisas que, assim, são inalcançáveis, parecem ser inalcançáveis. Se a gente quiser pegar o exemplo dessa pessoa que tá anos luz na frente, pensar o que é que essa pessoa fez, o que é que ela tem, que eu, usando, né, na realidade que eu posso, nas condições que eu posso, se eu aplicar na minha vida, talvez me dê a possibilidade de chegar onde ela está. Tá vendo? Uma simples troca de palavras já evita o estrago que é a nossa cabeça ser minada, bombardeada com pensamentos, conceitos que não somos, para alimentar um sentimento que já está lá incrustado há muito tempo. E que sentimentos são esses que você tanto fala, Jaine? Como que você se sente e o que você sente quando você faz essas comparações? Não é automaticamente se diminuir? Não é procurar defeitos em você? Ai, é porque eu sou assim, eu sou assado, eu não tenho isso, eu ajo dessa forma, porque eu sou assim, desse jeito. A gente sempre procura, nesses atos, se diminuir. Sempre achar uma brecha para a gente falar mal de nós mesmos, de se degradar. Então, por que ao invés de você fazer isso, eu sei que é uma coisa automática, mas quando isso acontecer, para, respira bem fundo, fecha os olhos e procura entender o que é que está acontecendo, qual é o ambiente que você está inserido, o momento que isso aconteceu, o momento dessa comparação, que está você fazendo se sentir dessa forma. Aí já é um trabalho interno que você tem que fazer. Como eu falei, terapia, gente. Todo mundo deveria fazer. E quando você se desarmar para isso, entender que aquilo é um sentimento que não pode ser ignorado, na forma de eu estou sentindo isso porque tem alguma coisa aqui em mim, na minha cabeça, que está me fazendo sentir daquela forma. Porque tem alguma coisa que eu achei que estivesse tratado, mas não está. Que a gente sempre fala, né, gente? A gente sempre tenta se enganar que, tá tudo bem, que eu sou indestrutível, que eu sou assim, assado. Mas, gente, tá tudo bem a gente se sentir mal com alguma coisa. Tá tudo bem a gente, né, se sentir um pouco diminuído, se comparando com alguém ou sendo comparado com alguém. É ruim, eu passo por isso, eu já passei por isso diversas vezes, eu entendo muito bem o que é. Mas se isso acontece com muita frequência, pelo menos tenta uma vez, peço só uma vez, que você pare e analise todo o contexto que te leva a se sentir daquela forma. Porque eu tenho certeza que quando você achar o problema, o resolver dela sim vai ser mais fácil do que você imagina. Pelo menos eu espero. Todo mundo é diferente, todo mundo vive de forma diferente, a gente não pode esperar que todo mundo siga o mesmo caminho. Isso eu falo tanto independente para o trabalho, né? Como eu estava falando anteriormente, eu não sabia nem o que eu queria para mim. Eu estava indo de acordo com o que estava todo mundo indo, mas quando eu fazia aquele trabalho, eu digo, os ambientes e etc., eu pensava, meu Deus, eu não quero isso. Eu não quero ser comparada com uma coisa que eu não vejo fazendo sentido para a minha vida. Isso eu falo, né, no trabalho, mas falando agora, né, botando isso para fora, falando isso, é uma coisa que está fazendo sentido para mim na vida pessoal também. Gente, só uma observaçãozinha que eu esqueci na hora que eu tava gravando esse episódio. Continuando esse raciocínio de estar com uma venda nos olhos e impedindo a gente de ver as nossas próprias qualidades, o que a gente já alcançou na vida, e essa venda tá tapando isso porque a gente tem olhos para ver as coisas dos outros e não as nossas. Quando eu tirei essa venda, eu percebi tanta coisa sobre mim e, obviamente, no meu trabalho, já que a gente está conversando sobre isso, pelo menos nesse meio. Poxa, quando eu tirei essa venda, foi, assim, uma queda de ficha tão grande que eu não tinha percebido o meu potencial até agora, na hora que eu tô gravando, né, essa parte. Poxa, eu já fui elogiada por um dos maiores fotógrafos do Brasil, que é uma inspiração muito grande para mim, e ter ouvido da boca dele, sabe? Nossa, o seu trabalho já é perfeito, o que você precisa mais, sabe? Você não precisa de mais nada, o seu trabalho já é maravilhoso. E ter ouvido aquilo me deu uma sensação de satisfação tão grande, sabe? Poxa, eu me esforcei tanto, eu estudei tanto para ter esse tipo de elogio, ter esse tipo de admiração, não só, né, de quem eu admiro, mas como de mim mesma. Dá pra entender?
eu já fiz tanta coisa legal. Gente, eu já tive uma exposição exposta aqui no museu, galeria de arte aqui da cidade, sabe? E foi uma exposição muito legal, foi uma exposição que até mesmo a galera, né, da galeria de arte dizia que aquela exposição era uma coisa bem diferente do que eles já tinham recebido. Era um projeto que, inclusive, eu pretendo voltar com ele ainda esse ano de 2025. É um projeto que eu pego histórias de meninas que passam, né, por alguma insegurança nelas ou algum problema que elas enfrentaram na vida. Eu ressignifico isso por meio de fotos. E sabe, ter essa oportunidade de passar, né, a mensagem, não só minha como fotógrafa, mas como delas, né, como pessoas, como humanas. Cara, olha que legal isso, sabe? E eu não tava enxergando isso, porque tinha uma venda tapando os meus olhos. Ter, né, percebido isso também foi uma coisa muito legal. Inclusive, enquanto eu tô gravando essa parte do episódio, eu tô olhando pro meu certificado de reconhecimento. Cara, imagina receber um certificado de reconhecimento, ser praticamente homenageada pelo quanto seu trabalho é legal, sabe? Esse dia também foi um dia que, assim, eu nunca vou me esquecer, que eu também senti uma alegria enorme no peito, senti, poxa, o meu trabalho, ele é alguma coisa, sabe? O meu trabalho, ele tem o seu propósito, ele tem seu significado. Um outro exemplo de comparação muito grande que eu passava assiduamente todos os dias, de uns anos pra cá, era que eu comecei a fazer academia. Eu tenho um problema no joelho que não me permite fazer muito impacto, fazer muito esforço no joelho, não posso pegar muito peso, enfim, né? Mas fazendo, né, fisioterapia, exercício, você consegue fortalecer esse problema e tratar direitinho. Quando eu ia pra academia, principalmente no dia de exercício de perna, gente, pra mim era uma humilhação, porque eu olhava pras pessoas levantando 50, 60, 70, 80, 100 quilos, às vezes mais de 100 quilos, por exemplo, no leg press, que é tipo uma máquina que eu amo fazer, e eu sempre ficava olhando, tipo, quanto peso essa pessoa consegue levantar. Quando eu tava fazendo, eu inclusive até parei de fazer um tempo, porque eu pensava, nossa, eu nunca vou levantar essa carga. Hoje eu acredito que eu consiga, né? Porém, demora um pouquinho, né? Porque meu joelho é um pouquinho esfarelado. E quando eu fazia esses exercícios, no leg press, o 45, né? Pra ser bem mais específica, na academia que eu vou tem 3 máquinas, né? De leg press, o 45. E eu olhava para as outras 2 máquinas quando eu tava fazendo, e eu olhava as pessoas levantando, tipo, pesos absurdos, coisas de 100 quilos pra cima. Na minha cabeça, eu pensava, nossa, se eu levantar mais de 100 quilos, aí sim, eu vou deixar de ser franga, eu vou mostrar que eu consigo levantar muito peso e não sei o quê. E falando isso, né, a gente percebe, pelo menos eu percebo, você quer mostrar pra quem? Você quer mostrar para os outros que você consegue levantar esse peso, ou você quer mostrar pra você mesmo que você consegue estourar o seu joelho? Porque, gente, demorou muito tempo pra eu conseguir levantar o peso que eu levanto. Eu levanto 40 quilos, assim, fazendo 8 repetições morrendo. Então, mais um motivo pra eu não ficar me cobrando tanto. Poxa, eu tenho problema de joelho. Inclusive, foi tentando pegar mais do que eu aguento pra provar pra alguma coisa que eu fiquei com o joelho todo lascado. Então é nessa comparação que a gente fica fazendo com os outros que a gente pode até ultrapassar os limites que a gente aguenta alguma coisa. Eu fiquei com esse problema no joelho porque eu quis provar pra alguma coisa que existe nesse universo, pros outros, não sei, não lembro mais, até porque já faz muito tempo, que eu conseguia erguer muito peso e no final só acabei lascando meu joelho. E com muito esforço, muita persistência e também, obviamente, sabendo os meus limites hoje, que eu, aos poucos, eu vou conseguir levantar 100 quilos sim, vocês vão ver. Porém, vai demorar. Porque é uma coisa gradual, sabe? Eu não vou levantar 100 quilos, eu comecei a fazer leg press hoje, amanhã eu já vou estar levantando 100 quilos. Não, não vai ser assim. Agora, dando continuidade ao episódio. Pare e analisa se fazendo aquela comparação realmente é o que você quer ser, é o que você quer ter, é o que você quer possuir. Porque lá na frente você pode até se arrepender. Não é uma sensação legal, sabe? De você estar indo com o fluxo, de você não saber nem o que você quer, de você estar se sentindo perdido. Eu me sentia assim, perdida. Até que eu parei, sentei, respirei, analisei profundamente todas as questões que me levavam a me sentir daquela forma. Fez eu bater o pé no chão e falar, eu não quero ter esse tipo de modalidade. Eu não quero fazer algo que não está me agradando. Eu não quero fazer algo, eu não quero sentir algo que está me deixando saturada. E era assim que eu tava. Eu tava começando a me sentir satisfeita. Quando eu fico insatisfeita, meu Deus, é um Deus nos acuda.
Porque para mudar, tem que fazer essa varredura interna, tem que fazer essa autorreflexão, essa autoanálise. Ainda bem que eu fiz essa autoanálise, porque tendo esse programa, né, eu vou conseguir pôr um ponto final, vou conseguir encerrar esse ciclo de que tudo que eu quero agora é o que a Jaine daqui a 10 anos vai querer. Vai querer que eu tenha feito, vai querer que tenha sentido. Então, para, respira, vê se tudo isso, toda essa comparação, todo esse sentimento que você sente vai te fazer ou ficar pior ou ficar melhor. Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, eu realmente espero que a gente possa fazer essas autoanálises, que a gente possa realmente decidir o que a gente quer para nossa vida. E não deixar esse tipo de comparações que não fazem sentido, pelo menos pra gente, deixar isso entrar no nosso cérebro. De tipo, poxa, tá acontecendo isso e isso, eu estou sendo comparado com isso e isso, mas eu não quero isso. Por que isso está acontecendo, sabe? Então, bora começar esse desafio? Procura entender como você se sente, ao invés de você usar isso pra destruir sua autoestima, ser um campo minado. Eu sei que não vai ser fácil, como eu falei, não é milagre. Você não vai acordar num dia e pensar, meu Deus, sou uma nova mulher, eu sou imbatível contra comparações alheias, porque eu sei o que eu quero, eu sei o que assim. Não, gente, não vai ser da noite pro dia. Pelo menos não foi comigo. Mas se vocês tiverem, né, um mental mais maduro, mais acelerado do que o meu, porque a gente já tem 23 anos, eu tenho muita coisa para aprender ainda, eu sinto que eu ainda sou muito nova e que minha vida está praticamente começando agora. Tenho muito chão para trilhar pela frente, tenho muita coisa para viver, tenho muita coisa para aprender e o que eu passo aqui é o que eu vivi até agora. E eu acredito muito que de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, né? Que foi o piloto do Às vezes eu só quero falar. Eu não faço a mínima ideia do quanto de tempo que durou este episódio. Eu botei na minha cabeça que ia ser algo entre 20 e 30 minutos, né? Pra dar um tempo de você, né? Fazer um cardio ali, uma rotina ali de skincare, fazer um cafezinho ali de café da manhã. Mas, gente, eu sou uma matraca. Se você me dá um tema que eu gosto de falar, e principalmente um tema que me leva a fazer, e te leva a fazer, obviamente, né? Que eu tô falando aqui, esse tipo de reflexões. Ai, meu Deus, eu vou ficar aqui falando o dia inteiro, horas, haja água, que eu já bebi umas 3 garrafas d'água aqui, para falar, inclusive, a minha voz, a questão. Mas eu acredito que é algo que, além de me fazer bem, botando para fora essas questões, não só na minha cabeça, mas como esse nó na garganta, né, que eu falei lá no começo, eu espero que te ajude, né, desentalando algo que tá aí há muito tempo e você achou a forma perfeita de ter isso expressado na melhor forma e fazer com que a gente se sinta muito mais aliviado, muito mais leve e de bem com a vida. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima!